Agora sim, ao vivo em todas as plataformas. Hoje, essa nossa Live Express aqui, né, do inicinho da tarde, respondendo a seguinte pergunta: dá para ser ágil mesmo tendo que documentar? Na verdade, o título dessa live veio dessa outra pergunta, né, que eu recebi de um seguidor aí tempos atrás, que é essa aí, ó, uma situação específica que ele estava vivendo. Meu cliente me obriga a fazer documentação. Mas, enfim, não existe nenhum tipo de proibição, né? A documentação, quando a gente está lidando aí com a gestão ágil. Né? Na prática, se a gente for olhar, e eu gosto sempre de ir na origem, né? Quando a gente fala de agilidade aí, que é o próprio Manifesto Ágil, e está marcado em azul, né? Dentro do Manifesto Ágil, as situações que têm mais a ver com o que nós estamos falando aqui, que é software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Né? Então, claro que se a gente for colocar isso num sentido mais abrangente, para não ficar só na indústria de software, seria produto em funcionamento mais do que documentação abrangente. Ou seja, não há uma proibição em documentar. O que se percebeu, né, é que havia um excesso de documentação, né, que muitas vezes não levava ao resultado pretendido, né, e por isso que, digamos, algumas pessoas, quando a gente fala em documentação, acha que existe uma contraposição, né, entre a documentação e a agilidade. Claro que se você começar a documentar muito para tentar resolver todos os problemas e todos os riscos, você vai acabar deixando de ser ágil. Mas existem situações específicas, eu, por exemplo, já recebi comentários, né, situações do seguinte tipo: não, meu cliente, sei lá, pega, por exemplo, um software do imposto de renda, né, que todo mundo utiliza, acho que é um bom exemplo, porque é algo que está na realidade de praticamente todo mundo aí. Você tem o software, mas você tem uma extensa documentação, né, para nós, cidadãos, sobre como utilizar aquele software. Né? Então, assim, existe um PDF gigante e detalhado. Claro que ele não fala ali só de software, fala do processo de negócio associado, né, que é a parte contábil e tributária, mas explica também, mostra em qual lugar do software que a gente vai para poder resolver determinadas situações. Isso é uma documentação. Agora, eu vou dizer que para ser ágil, eu não vou fazer uma documentação que vai ajudar o meu usuário final a utilizar o software, não tem o menor cabimento. Então, não existe uma relação, né, entre uma coisa e outra. E sempre lembrando que o manifesto, ele diz que mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Então, ele não está dizendo que a documentação sempre ela é desnecessária. O problema é que se pesou demais a mão, né, no sentido de querer documentar tudo e achar que documentação resolve todos os riscos. Eu vou, até esse slide acho que esclarece bem essa situação. Então, assim, imaginava-se, né, que a documentação poderia evitar 3 tipos de risco, e a gente vai ver que nem sempre é o caso, né, que ela evitaria o risco de escopo, de não se ter um escopo inicialmente pretendido, apesar de que muita gente nem sabe exatamente que escopo é esse, evitar o risco de qualidade baixa, né, e por outros motivos. Então, assim, a situação que eu descrevi, que é a documentação de usuário, seria os outros motivos que eu disse, né, quando a Receita Federal, de repente, pede, aí eu nem sei quem faz isso, mas o SERPRO é que faz o sistema de imposto de renda, né, mas se a Receita Federal pede ao SERPRO para fazer uma documentação para utilizar, para o usuário utilizar, não há mal nenhum nisso, isso é uma necessidade, é tão necessário quanto o produto final de software que a gente está tratando. Né, eu queria me ater mais a esses outros 2 cenários. Será que documentação evita risco de escopo? Será que documentação evita risco de qualidade baixa? Por exemplo, o primeiro item aqui, que é risco de escopo, chegou-se à conclusão que não. Né? Para software, como o produto é muito incerto, chegou-se à conclusão de que você tentar definir num papel todos os requisitos de forma detalhada no começo do projeto, isso não vai eliminar o risco de escopo, isso vai trazer um risco muito grande de que você receba uma porcaria de um software do ponto de vista funcional lá na frente, porque a realidade muda, porque a capacidade de tradução daquilo que é necessário para o papel e do papel para o software. Esse é um processo muito complicado, né? Não há garantia pelo fato de você ter uma especificação, de ter uma assinatura daquela especificação de que tudo vai dar certo no final. Então, chegou-se à conclusão de que, para evitar risco de escopo, ter uma documentação muito detalhada não era um bom caminho.
né, não era a melhor forma de lidar com esse problema. Era melhor você ter alguma escrita, né, por isso que no caso de software foi-se para o caminho das histórias de usuário, e sempre lembrando que história de usuário não é uma especificação detalhada, é apenas então somente uma definição, né, ali com um mínimo de detalhe para que seja possível começar a fazer aquela implementação. E até a definição, digamos assim, oficial do que é uma história de usuário é uma espécie de início de uma conversa. Não é para fechar a conversa, então é para você, a partir dali, eventualmente ter acesso, né, a pessoa do negócio que vai ter condição de te dar mais detalhes a respeito daquilo que vai ser implementado. Então, assim, definitivamente, voltando àquela pergunta original, se o cliente está te obrigando a fazer documentação para eliminar o risco de escopo, você, sim, provavelmente estará deixando de ser mais ágil em função disso. A documentação para evitar o risco de qualidade baixa. Então, seria o quê? Os planos de teste, né, que a gente tipicamente utiliza, ou qualquer outro documento, né, agindo em função de uma inspeção, né, de uma homologação, alguma coisa do tipo. Não necessariamente isso precisa, né, de ser feito via documento, né? Hoje, alguns softwares conseguem resolver esse problema também. Agora, o fato de você ter, quer dizer, não necessariamente também, pode ser que numa determinada situação faça sentido você ter algum artefato ali de teste intermediário. Agora, uma das origens do ágil é o Lean, é evitar desperdício. Você estará deixando de ser ágil quando você está fazendo um determinado documento e aquele documento não está gerando nenhum valor específico, ou poderia ser substituído por uma prática, né, que traria o mesmo valor com um gasto, né, de energia muito menor. Então, de repente, você tem a definição desse caso de teste de uma outra forma. Você tem, às vezes, isso embutido dentro de testes unitários. É claro que eu sei que existem vários tipos de testes, mas eu só estou tentando elucubrar aqui a respeito de alguns cenários, só para mostrar que a coisa não é 880, né? Então, assim, tipicamente os outros motivos são cenários de documentação em que você está sendo, digamos, solicitado ao cliente, porque isso é importante para o produto mesmo. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. E um outro risco que eu não coloquei aqui também, que a gente tem que tomar cuidado, é que tem gente que acha que documentação resolve também risco de engenharia. Então, eu sou de uma época, né? Felizmente, essa época ela não existe mais, que na indústria de software tinha uma infinidade de modelos, dezenas de modelos, de UML, RUP para lá, aí você tinha modelo de arquitetura, você tinha modelo de desenho, modelo de análise, você tinha vários documentos de teste. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver alguns nomes interessantes. E aí eu não estou dizendo, gente, que tudo isso é desnecessário, tem que se avaliar caso a caso, mas a regra antigamente é que precisava de fazer tudo. Então, se você fizer tudo, você está sendo menos lean, menos enxuto, menos ágil, sim, porque você está partindo do pressuposto que para resolver todos os riscos você vai usar documento, e não é o caso. Muitas dessas coisas, elas podem ser resolvidas de outra forma, né? Então, sei lá, vamos pegar aqui, claro, modelo de dados é normal a gente ter na indústria de software, mas será que eu sempre preciso de classes de desenho e classes de análise? Não necessariamente, né? Então, a engenharia de software ela foi evoluindo muito ao longo do tempo também, e chegou-se à conclusão que vários modelos intermediários não eram a solução, né, para resolver o problema da qualidade e o problema aí de você ter realmente a tradução correta, né, para aquilo que vai ser o software no fim das contas. Então, assim, para resumir, né, essa conversa, eu não dei a resposta, digamos, definitiva, então eu vou tentar ser o mais objetivo agora. Meu cliente me obriga a fazer documentação. Dá para ser ágil assim mesmo? Dá para ser mais ou menos ágil, né? Se você estiver fazendo documentação para evitar risco de escopo, provavelmente você vai estar sendo muito pouco ágil. Se você está fazendo documentação para atender uma necessidade de negócio do cliente, igual essa que eu falei do imposto de renda, isso não interfere em nada na sua agilidade. Esse produto que é esse documento, ele é tão importante quanto o software. Então, dá para ser ágil sem problema nenhum. Documentação para evitar risco de escopo, provavelmente você está sendo menos ágil. Documentação para evitar risco de qualidade, provavelmente também dá margem para você ser mais ágil aí. É bem provável que os seus planos de teste detalhados, escritos em Word, com centenas de casos de testes ali na mão, na unha, eles possam eventualmente ser substituídos por outras práticas ou por outros comportamentos que sejam mais ágeis, né? Então, assim, não dá para a gente associar e definir documentação, associar documentação a uma baixa agilidade, mas entenda que se você estiver utilizando documentação ao longo do seu processo de desenvolvimento e usando
a documentação como única fonte de gestão de risco, é bem provável que você esteja sendo, talvez não totalmente não ágil, mas muito menos ágil do que você poderia ser se tivesse, né, uma abertura um pouco maior para outras possibilidades. É isso aí, espero que tenham gostado dessa live de hoje. Hoje tivemos um pequeno contratempo aqui com o áudio, mas é isso mesmo, ao vivo essas coisas acontecem. Um grande abraço. Deixa eu só ver, parece que tem uma questão aqui no Instagram. Na verdade foi um comentário, mas não entendi muito qual foi o comentário aqui, não. Bom, é isso, gente. Para mim fica difícil aceitar a solicitação para interagir com outra pessoa aqui no Instagram, porque eu estou transmitindo em várias plataformas, tá? Então, eu vou até falar com o pessoal, em qualquer rede que tiver me assistindo, no momento atual, é mais fácil, é mais interessante vocês colocarem a dúvida para mim aí no chat, tá? Ou onde tem esse lugar para vocês escreverem, porque eu consigo, né, conversar com todo mundo em todas as redes ao mesmo tempo. Se eu, de repente, abrir na interação do Instagram, quem está me assistindo no LinkedIn, no YouTube, vai acabar perdendo, né? Pelo menos a parte que a outra pessoa ela está falando, tá? Então, em interações posteriores, se alguém tiver algum comentário, uma pergunta mesmo, uma dúvida, e eu acho que é isso. Aqui é como se fosse a minha história de usuário, né? O tema que eu trago e a pergunta que eu estou respondendo é o início de uma conversa, mas é sempre muito produtivo, é sempre muito interessante quando vocês colocam as suas visões sobre esse assunto ou colocam novas perguntas, ainda que sejam contrapontos em relação àquilo que eu estou falando, e para que eu atenda a todo mundo em todas as redes e a live fique interessante para todo mundo, eu peço que sempre vocês coloquem aí por escrito em qualquer uma das redes, que fica mais fácil a gente manter isso aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Obrigado aí pela presença de todos. Tchau, tchau.